Boa tarde, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao terceiro seminário de boas práticas de ensino e aprendizagem. Nós vamos, nesse momento, iniciar a mesa redonda, intitulada Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem, e essa mesa redonda contará com a participação de professores e professoras de 4 instituições. Cada instituição será devidamente apresentado por mim e pelo professor Marco Antônio Carvalho Pereira, aqui da Universidade de São Paulo. E, Marco, passo a palavra para você e você já, por favor, começa com a primeira. Boa tarde a todos. Então, nós vamos dar início agora com a primeira apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos, em nosso nome, no nome do professor Orlandi, organizador, e nós vamos dar início com a primeira palestra, que é com a professora doutora Ana Lúcia Magalhães, da FATEC, que vai nos falar sobre desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Seja bem-vinda, professora Ana Lúcia, muito obrigado por ter aceito o convite. Passo a palavra para você. Bom dia, boa tarde, a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite para essa apresentação e parabenizar a USP pelo evento, o meu trabalho, esse trabalho que nós vamos apresentar, que eu vou apresentar hoje, ele tem sido desenvolvido pelos professores da disciplina de projetos integradores do curso superior de tecnologia em eventos da FATEC de Cruzeiro, ao longo de 5 anos. Então, uma experiência já de 5 anos. É bastante comum, em cursos tecnológicos, nível superior, os alunos se prepararem para o mercado de trabalho. Na verdade, toda a formação é voltada ao mercado, com foco no empreendedorismo e nas necessidades desse mercado. É natural que haja, então, uma priorização do conteúdo técnico. No entanto, a gente ouve muito dos líderes das empresas regionais que os formandos e formados possuem bom domínio de conteúdo técnico, da técnica. A queixa ela está mais na deficiência da comunicação oral e escrita e em pouca capacidade argumentativa, dificuldade de defender pontos de vista, ou mesmo de defender posições relativas ao trabalho. Às vezes o colaborador tem uma boa ideia a respeito da melhoria do trabalho dele, mas não sabe como defender essa ideia, às vezes nem explicar o que eles querem. O nosso tema é a aquisição de competência por meio do trabalho com projetos integradores. Então, o que nós entendemos por competência? A gente tem alguns conceitos e aqui nós vamos citar rapidamente 2, um deles associados à realização de tarefas, portanto, esse não é um problema, considerando o comentário dos gestores. E um segundo conceito de competência como conjunto de conhecimentos, capacitações, habilidades, atitudes, capacidade de leitura, de entendimento, de comunicação, de argumentação. Nesse trabalho, nós estamos falando desse segundo conceito. Algumas competências que a gente percebe como necessárias no curso de gestão em eventos são a capacidade de raciocínio a partir de modelos e aplicação em situações concretas, a capacidade de relacionar-se com pessoas de diversos níveis hierárquicos, fornecedores, clientes, gestores, a capacidade de gerenciar situações, de gerenciar a si mesmo e gerenciar a carreira, capacidade de liderança, Então, o objetivo desse trabalho é mostrar que, por meio do uso das metodologias ativas e da elaboração de projetos integradores, é possível desenvolver diversas dessas competências. Eu trabalho com metodologias ativas, na verdade, desde o meu retorno ao magistério em 2007, na FATEC de Guaratinguetá. Lá eu utilizava muito o estudo de caso, principalmente nas aulas de ética.
e elas faziam parte da disciplina de comunicação empresarial. E eu trabalhava também com PBL, na mesma disciplina, e em português. Mas antes mesmo desse período, quando eu iniciei o magistério, bem antes, eu já utilizava, de certa forma, as metodologias ativas, mas sem o menor conhecimento do que eram essas metodologias. Eu usava, por exemplo, a aula invertida, em 1972, nas aulas de Filosofia e História da Arte, quando eu pedia para que os alunos em grupos lessem o material e elaborassem perguntas para trazer para a aula seguinte. Eu trabalhava também com equipes e PBL, nas aulas de português e música no ensino médio. Eu tomei conhecimento com metodologias ativas de verdade por meio do grupo STEM aqui na Unisal, com um treinamento que eu fiz por 3 vezes, né, em metodologias ativas. A partir daí, eu realmente me encantei e passei a sistematizar não somente os meus conhecimentos de metodologias ativas, mas, além do estudo de caso e do PBL que eu já usava, diversas outras metodologias. E preparando esse trabalho, eu me perguntei como é que eu trabalhava com metodologias ativas sem ter qualquer conhecimento anterior. Hoje, a gente fala em prática e teoria, mas existe a maneira pela qual eu mesma recebi meus conhecimentos. Aulas totalmente tradicionais, com muita teoria e quase nenhuma prática. Esse conhecimento só pode ter vindo da teoria que eu aprendi no curso normal. Lá eu estudei filosofia e pedagogia didática, né? E nesse tempo, por exemplo, eu estudei Rousseau, para quem, no século XVIII, o aluno deveria ser levado a se desenvolver naturalmente, sem restrições impostas pela sociedade. Já era um início, né? Já era um início. Desenvolver todo o seu potencial. Eu tomei conhecimento também com William James e John Dewey, o primeiro do século XIX, considerado o fundador do pragmatismo, método pelo qual o significado dos conceitos vem dos fatos e da experiência. Então, experiência antes e teoria depois. E Dewey, no início do século XX, dizia que a educação não é preparação para a vida, é a própria vida. Ou seja, a experiência deve vir antes. Essas informações, eu acho que elas passaram a fazer parte da minha cultura. E quando eu comecei a dar aula lá em 72, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa diferente daquilo que pelo qual eu tinha passado. Antes desses mesmo, a gente tem Sócrates, né? Há mais de 2000 anos, que ensinava por meio de perguntas, a maêutica. Então, para Sócrates, o conhecimento, né, o aluno já era o centro do processo, que é a base da metodologia ativa. Uma outra percepção que me incomodava um pouco, os professores bem-sucedidos, e dos quais, na minha época, o que mais se destacavam eram o professor de pré-vestibular. O que esses professores bem-sucedidos faziam para tornar as aulas atraentes? E aqui nós estamos falando de aulas atraentes, diferentes de aulas expositivas, né? Para tentar entender um pouquinho como é que esses professores conquistavam o aluno, é possível recorrer à retórica, que vem desde Aristóteles e até antes, né? Há mais de 2000 anos. Claro que eu não vou entrar em detalhes, mas Aristóteles estabeleceu, entre outras coisas, as chamadas provas retóricas, que mostram o processo de adesão do auditório. Auditório aqui, alunos, a um orador, no caso, o professor. Eu gostaria de chamar a atenção para o triângulo mostrado no slide. Nos vértices tem 3 palavras gregas. Naturalmente, eu vou conceituar de uma forma muito superficial, mas dá para esclarecer o processo. O logos é o conhecimento, o raciocínio, a capacidade de compreender logicamente. Ele está no texto, no discurso, nos conteúdos. O pathos é o desejo, a emoção, o lado passional, no caso, o prazer envolvido na aprendizagem. O ethos
é a imagem, o caráter do orador. No caso, o professor de vestibular, carismático, simpático, empatia. Percebam que na raiz da palavra, simpático, empatia, tem patos. Então, em detalhe, etos, patos e logos são circunstâncias que não estão separadas. Elas se apresentam imbricadas no contexto do aprendizado. As metodologias ativas, elas são particularmente eficientes em lidar com essa tríade. Elas colocam o aluno como protagonista do seu próprio conhecimento, logos, faz surgir ou ampliar o prazer da aprendizagem, prazer, patos. O aluno que faz, ele sente prazer em aprender, e a imagem do professor, que é o ethos, será a do colaborador, do facilitador. É preciso pensar que o perfil do aluno de hoje é totalmente diferente daquele de algumas décadas, né? Hoje existe uma infinidade de informações e meios de obtenção de conhecimento. E existe uma dificuldade de foco. Existe uma facilidade para a informação chegar ao aluno. Os alunos de agora já não aceitam a palavra do professor como definitiva. E o próprio professor não consegue acumular tanto conhecimento, que hoje é muito mais dinâmico. Aqui nós temos algumas metodologias que eu não vou me deter, e vamos passar para o foco da apresentação, que é o projeto. Mais especificamente, projetos integradores. O que são os projetos integradores? Eles agregam conhecimento de várias disciplinas com finalidade de desenvolver as competências. Como é que ele é desenvolvido no curso de eventos da FATEC Cruzeiro? No primeiro período, são 6 períodos, 3 anos. No primeiro período, os alunos têm uma visão geral do que seja projeto e aprendizagem, né, e aprendem a desenvolver um projeto, embora seja fictício no primeiro momento. O objetivo é só que eles entendam o que é um projeto e que saibam que haverá um esforço para que todas as disciplinas de cada semestre sejam aplicadas. No segundo período, os alunos criam o seu tema, escolhem a área de atuação no universo de eventos, que é enorme, para um projeto de evento real. Então, a partir daí, ele já vai começar a fazer o seu projeto, que começa no segundo semestre e vai acompanhá-lo até o sexto. Eles incluem as disciplinas do semestre e começam a aprender a distância entre ter uma ideia e colocá-la em prática. Dão início ao seu relacionamento com o mercado, e durante quase todo o tempo não constituído, esse mercado não é constituído de mega eventos. No terceiro semestre, eles colocam em prática pela primeira vez, ou seja, eles realizam esse evento que eles começaram no segundo semestre, eles põem em prática real e incluem as disciplinas do terceiro período. Elaboram a primeira pesquisa de satisfação real. E no quarto período, eles vão avaliar essa primeira colocação em prática, corrigem, melhoram e incluem as disciplinas de quarto semestre, preparando para a versão final que se dá no quinto semestre. Quinto semestre é a versão definitiva, é a melhor de todas, e tem que ser bem mais elaborada, e é o verdadeiro teste, né, o grande trabalho, a mostra das suas competências. Aqui há uma pesquisa de satisfação mais encorpada e uma avaliação rigorosa. No último período, que é o sexto, o foco é textual. O aluno inclui as disciplinas de sexto semestre, melhora consideravelmente o texto do projeto, porque esse é o registro de cada trabalho. Além disso, os alunos escrevem um artigo acadêmico sobre o assunto do projeto e utilizam parte dos resultados, tá? Bom, tem um case que eu vou tentar falar bem rapidinho. Até o momento, nós desenvolvemos 52 projetos integradores, alguns muito bem-sucedidos. Vou citar um cujo título foi Cruzeiro nas Linhas do Tempo. Ele se iniciou com o passado, uma exposição de fotos antigas da cidade de Cruzeiro,
e 3 esquetes com finalidade de incluir as pessoas no evento. A segunda versão foi o presente, desenvolvimento e produção de uma peça teatral sobre a história de um casal da cidade. A peça foi encenada no teatro da cidade com presença maciça. E a terceira versão foi o futuro. Foi um concurso de teatro junto às escolas de nível fundamental. Foi muito impressionante. Os alunos da escola fundamental deveriam escrever uma peça teatral sobre como seria a cidade 50 anos no futuro. Esse projeto integrador fez desenvolver inúmeras competências nos seus gestores, né, nos nossos alunos, seus gestores executores. Em comunicação, por exemplo, foram tratados a comunicação oral e a escrita. Em captação de recursos, os alunos se capacitaram não apenas na comunicação, mas nas técnicas de captação de recursos, de administração também desses recursos. Foram exercitadas a criatividade e como despertar a criatividade nas crianças, capacidade de liderança, empreendedorismo, capacidade de relações públicas durante a divulgação e no contato com patrocinadores, autoridades, estiveram presentes prefeitos, secretários, professores, né? Em ambientação em espaços físicos, os alunos treinaram o trato com espaços fechados e abertos, uma vez que a peça vencedora dos alunos, ela foi encenada em praça pública. Eu falaria muito mais sobre as competências adquiridas, mas o tempo é curto, né? De 53 disciplinas que tem no curso, certamente mais da metade delas foi exercitada via metodologias ativas. E hoje, os alunos que desenvolveram a SPI têm uma empresa de eventos e um curso de teatro com 9 turmas já formadas. Então, a gente vê, esse é um dos resultados, né? Nós temos muitos problemas reais que precisam ser resolvidos, então isso é o PBL, projetos para serem desenvolvidos, desenvolvimento de projetos, trabalho em equipe, TBL, competências adquiridas de linguagem, de raciocínio lógico, competências práticas relacionadas com membros da equipe, professores, patrocinadores, autoridades, competências de gerenciamento. Com certeza, a gente pode afirmar que esses alunos e o dos demais projetos, esse é só um exemplo, se transformaram em sujeitos da própria aprendizagem, que é o cerne das metodologias ativas. O professor de PI, o que foi? Facilitador e orientador. Dos 52 eventos, os 15 mais antigos não seguiram as metodologias ativas e não tiveram um resultado tão bom. Aconteceram no início do curso. E os que seguiram as metodologias ativas tiveram resultados muito parecidos com esses que estão aí. Os alunos conseguiram se reinventar nesse período de pandemia e apresentaram eventos muito criativos, um deles um concurso de música, com resultados muito bons. E o aniversário de 50 anos da Pai de Cruzeiro, evento online que durou 4 horas, e todo o tempo com muitas pessoas presentes, o tempo inteiro, conseguiu também uma excelente arrecadação para a Pai. Os PIs, com metodologias ativas, como a gente já viu, tiveram um desenvolvimento de competências específicas e gerais, e os PIs sem metodologias ativas, não desenvolveram tantas competências, teve desistência de temas ou abandono do próprio projeto, dificuldade de escrita e de comunicação oral, incapacidade de estabelecer uma linha de trabalho, tiveram também dificuldade de visualizar que os temas poderiam contribuir para seu crescimento. Aqui estão as minhas referências e eu gostaria de agradecer muito novamente a oportunidade de mostrar esse trabalho. Muito obrigada, professor Messias, muito obrigada à USP pela oportunidade. E professor Marco Antônio, muito obrigada. Muito obrigado, professora Ana Lúcia. Queremos dizer para a nossa audiência que, se vocês quiserem já, postar as suas perguntas, vocês podem postar, mas as perguntas só serão feitas ao final das 4 apresentações.
Então, quem fala para vocês é o professor Messias, aqui da USP de Lorena. Eu terei, nesse momento, o prazer de apresentar... vou pedir para que a professora, então, Ana Lúcia, descompartilhe o seu e suba, por favor, o da professora Natália. Vou apresentar para vocês, então, o segundo caso. O nome, né, o título desse segundo caso é Gamificação. Será explanado pela professora especialista Natália Takeuchi Aires, da Anhanguera Educacional. Professora, muito obrigado pela sua participação. Tem aí o tempo para fazer as suas considerações. Muito obrigada, desejo uma boa tarde a todos. Estou muito feliz de poder partilhar um pouco da minha experiência como professora e como coordenadora de curso, né? Então, me apresentando, a minha formação é em psicologia e sou professora universitária já há alguns anos e respondo também pela coordenação do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Bom, então, a gamificação, né, quando vem à mente esse nome, normalmente vem a ideia de jogo, de videogame e etc. E aí, quando nós vamos analisar mais profundamente, principalmente no ensino superior, nós pegamos, na verdade, o conceito do jogo, né? Qual que é o conceito? Qual que é a lógica do jogo? Então, usando a lógica do jogo, nós buscamos o quê? Nós temos um objetivo maior, que é engajar e motivar os nossos alunos, né? Através de estruturação em relação ao aprendizado que eles vão realizar. Então, toda a lógica de trabalho dentro da Faculdade Anhanguera é baseado nisso. Né? Nós utilizamos muitas das metodologias ativas, dentre elas a gamificação. Né? E aí é muito importante salientar que a gamificação na educação, independente do nível, né, do ensino, seja ele no fundamental, no médio, no ensino superior, que é o nosso caso, né? Ele não é meramente você ter um jogo em sala de aula, seja um jogo analógico, né, um jogo de tabuleiro, ou um videogame. Então, isso é importante para que nós possamos compreender como se faz o uso dessa lógica. E aí, nós temos na nossa realidade, né, sempre quando temos aí os ingressantes, né, os calouros, nós devemos apresentar o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. E como o nome sugere, né, esse ambiente vai ser toda a vida acadêmica, né? Toda vez que nós vamos tratar isso com os alunos, nós dissemos, olha, durante os 5 anos, né, no caso de psicologia, 5 anos de faculdade, você navegará nesse ambiente. E esse ambiente conta com, muito além dos conteúdos das disciplinas, com toda essa lógica das metodologias ativas, né? E aí nós temos uma forma também diferente de avaliação, que é a avaliação continuada, que ela permite o aluno alcançar níveis de pontuação diferentes. Então, eu costumo dizer que não é uma avaliação linear. Né? Quando nós pensamos, eu, por exemplo, remeto ao meu tempo de escola, onde nós tínhamos ali algumas provas oficiais, né? E aí nosso aprendizado era mensurado através daquela prova. Se você estava num dia mal, né, e foi fazer a prova, você vai ter um resultado, né, de fracasso que não necessariamente reflete todo o seu processo de desenvolvimento. Né? Então, a avaliação continuada, ela tem esse intuito, né, de acompanhar para e passo os alunos ao longo desse processo de desenvolvimento. Então, todas as atividades desenvolvidas pelos alunos, sejam elas no ambiente virtual ou no ambiente, né, físico, ali concreto, presencial, todas elas são mensuradas, né, todas elas são avaliadas. Então, nós não seguimos uma lógica de avaliação pontual. Fez a prova, tirou uma nota e alcançou uma média. Todos os esforços dos alunos, eles fazem parte dessa avaliação continuada. Então, aí, obviamente, nós temos alguns objetivos, né, traçados no tocante à aplicação dessa lógica. Né? É o desenvolvimento da criticidade, raciocínio reflexivo, aperfeiçoamento de competências, tomada de decisões, comunicação, liderança, proatividade, engajamento e resolução de problemas.
talvez com outras palavras, né, a professora Ana Lúcia tenha trazido isso na sua fala, a respeito do que se imagina, né, que os alunos desenvolvam até o final do curso, né, seja ele qual for, né, pode ser um curso tanto no nível técnico quanto superior, mas independente da formação, né, da área, espera-se que os alunos saiam com essas competências, com essas habilidades ao final do curso. A professora Ana Lúcia também comentou a respeito da preparação para o mercado de trabalho. Na nossa instituição, nós também temos esse foco do mercado de trabalho. Então, assim, tem a preparação, eu vejo que há um desenvolvimento, né, cognitivo e socioemocional do nosso aluno ao longo do tempo dele, mas, né, tem essa preparação também para o mercado de trabalho. E aí nós temos a pontuação transversal, que é algo também muito interessante dentro da nossa avaliação continuada. Então, nós temos inúmeras atividades que o aluno desempenhará ao longo da formação dele e que, uma vez realizadas essas atividades, serão atribuídos, né, pontos para cada uma delas, e esses pontos estarão vinculados a todas as disciplinas que ele cursa naquele momento. Então, vamos imaginar o seguinte, a nossa lógica é semestral, né? Então, a cada semestre, o aluno tem, por exemplo, 5 disciplinas, daquelas formais que nós estamos habituados, né? E, orbitando nessas 5 disciplinas, ele terá inúmeras atividades a serem desenvolvidas. E, dentre elas, estão ali algumas que eu nomeei aqui para vocês, né? Estudos dirigidos, desafio nota máxima, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, cursos livres e outras atividades dentro do ambiente virtual. Bom, uma vez realizada essa atividade, o que acontece? Vamos imaginar que um estudo dirigido seja atribuído 300 pontos, né? Ou seja, o aluno realizou, ele alcança esses 300 pontos. Essa pontuação, ela vai ser reportada a todas as outras disciplinas. Então, vamos imaginar que ele tenha lá a disciplina X, Y, Z. Na disciplina X, mais 300 pontos. Na disciplina Y, mais 300, e assim sucessivamente. E qual que é a ideia? Né? A ideia é que ele entenda que o processo de aprendizagem acontece como um todo, e não apenas dentro daquela lógica de conteúdo de uma disciplina. Então, assim, professora, essa disciplina não tem nada a ver com outra. Né? Então, a forma de se avaliar contribui também para mudar um pouco a perspectiva, o olhar do aluno em relação ao processo de aprendizado que ele passa naquele momento, né, dentro do meio acadêmico. Então, a pontuação transversal é extremamente interessante, né? Por quê? Porque você extrapola o conteúdo. Então, vamos imaginar, eu sou professora da disciplina de História da Psicologia. Eu não me restrinjo apenas ao meu conteúdo para também aferir o processo de desenvolvimento do meu aluno, né? Através dessa pontuação transversal, que é proveniente de uma outra atividade extra à minha disciplina, isso vai compor, né, a nota do aluno e, consequentemente, isso compõe também o próprio desenvolvimento dele. Né? Afinal, eu até costumo dizer aos alunos, né, por questões didáticas nós dividimos, né, alguns conteúdos, enfim, mas o ideal era que tivéssemos, né, tudo isso reunido, assim, existem pontos de interseção em vários aspectos trazidos aí no meio acadêmico. Bom, e para ilustrar, eu trouxe basicamente 2 falas. Essa primeira fala é de uma aluna caloura, é do comecinho do curso, primeiro semestre. E a fala seguinte é uma aluna do final do curso, do 9º semestre, né? O curso de psicologia são 10 semestres. Bom, e aí eu trouxe até a carinha da tela para que vocês pudessem ver, né? Então, a proposta para os alunos calouros é que eles realizem um estudo dirigido chamado Projeto de Vida. O nome é bem sugestivo, né? E nesse campo de projeto de vida, ele tem algumas atividades que fomentam, né, que provocam o aluno à reflexão sobre o que de fato ele gostaria. Né? Quando você ingressa numa faculdade, né, você faz ali a sua matrícula, enfim, você está cheio de planos. Né? Então, coloque isso registrado. Então, ele faz isso através do projeto de vida. Né? Ele registra todo o plano, né? O plano de voo dele, o que ele almeja ingressando no curso. No nosso caso, aqui o curso de psicologia. E aí eu trouxe essa fala da aluna caloura. Ela disse assim, né, para mim, nossa, como fez sentido escrever meu projeto de vida. Ele está presente na minha rotina da faculdade.
penso nele todas as vezes que estou estudando algum conteúdo do curso. E aí ela estava se referindo, né, contextualizando esse fragmento de fala que eu trouxe, ela comentou comigo, professora, nossa, agora todos os temas que eu vejo no curso de psicologia vão convergindo para o meu propósito, com o que eu gostaria de trabalhar. E nós, professores, sempre ressaltamos isso, né? Vai trazendo para o concreto, o que você efetivamente almeja, né? Qual que é a sua perspectiva daqui 5 anos? Onde você gostaria de estar? Qual que é a área de atuação? Qual é o público que você gostaria de atender? Qual que é a abordagem teórica? Né? Em psicologia nós temos as escolhas das abordagens teóricas. E ela falou que, por conta do exercício da escrita do projeto de vida, que foi sugerido dentro do AVA, né, do ambiente virtual, ela conseguiu concretizar tudo isso que ela tem visto em sala de aula, com os professores, nas demais atividades, né? Então, eu confesso até que é muito gratificante receber esse tipo de retorno, né, dos alunos. Então, mais um exemplo, né, de um estudo dirigido, Mindset Ágil. Então, a cada semestre, os alunos, né, isso para todos, não é restrito ao curso de psicologia, para todos os cursos ofertados pela faculdade, os alunos são convidados a tratar de temas específicos a cada semestre. Então, ao final da graduação dele, ele terá realizado, no caso de psicologia, são 10 estudos dirigidos, ou seja, 10 temas distintos, mas que vão contribuir para essa formação, para esse desenvolvimento, não só do aspecto cognitivo, mas socioemocional também. E como eu havia dito, né, eu trouxe também uma fala de uma aluna já veterana, já no final do curso, né, no 9º semestre de psicologia, referindo-se ao desafio nota máxima. É uma das atividades transversais propostas, né, pela faculdade, que tem uma plataforma própria, né? E qual que é a ideia? Quando o aluno adentra essa plataforma, ele vai fazer um diagnóstico. Como é que acontece isso? O sistema, ele lança algumas perguntas pertinentes ao curso, né, de psicologia, e conforme o acerto ou o erro do aluno, ele vai calibrando. Né? Ou seja, o aluno não é medido meramente pelo semestre que ele está matriculado. Então, assim, todos os alunos que estiverem no 5º semestre vão responder as mesmas perguntas. Não. Isso vai ser feito individualmente. Então, a gente chama de diagnóstico. Tá? Então, nesse primeiro momento que o aluno acessa essa plataforma, ele vai responder e o sistema vai calibrar. Ok, esse conteúdo aqui, ele errou. Ou ele errou, né, de maneira até continuada em algumas questões. Então, ele precisa rever. Ou então, não, isso aqui ele respondeu tranquilamente, então eu vou avançar para um determinado nível. Aí até é muito engraçado, porque às vezes os alunos comparam, né? Aí fala, professora, por que eu e minha colega, que estamos na mesma série, a gente tem um desafio nota máxima diferente, né? E aí você vai explicar como é que ele é feito, né? Ou seja, como é que ele é concebido. Então, ele é único. E daí, o aluno vai alcançando níveis, né, de desenvolvimento a partir do desempenho dele, né? Aí volta naquela lógica da gamificação, né? Se nós pensarmos aí num jogo, você cumpre etapas, né? Você vai alcançando essas fases até chegar ao final. Bom, e aí a aluna disse, né? A cada exercício que consigo concluir, sinto vontade de fazer mais exercícios para saber se sou capaz. No começo, eu achava que eu não sabia de nada, mas percebi que já sei de muita coisa. Né? Então, ela percebeu que, ao responder e ter êxito, né, nesses questionamentos propostos pelo desafio nota máxima, ela falou, opa, então eu já aprendi bastante coisa, né? Eu já tenho conteúdo retido como bagagem. Então, isso também é muito gratificante. E aí, por fim, eu gostaria de citar, pelo menos, né, o uso da gamificação nas aulas remotas. Então, se nós já fazíamos isso nas aulas presenciais, agora, então, mais ainda, né, a nossa instituição tem usado o Teams, né, as aulas são via Teams, os professores entram em sala de aula ao vivo, conforme o horário, né, que seria do encontro presencial, e nós temos que nos reinventar, né, utilizar ferramentas que tragam essa dinamicidade e que retome aquele conceito de gamificação que nós falávamos no princípio, né? Que é de provocar esse engajamento, essa motivação dos alunos para o estudo, né? Para o processo de aprendizado. Né? Então, eu coloquei aqui algumas ferramentas, né? Obviamente existem inúmeras ferramentas,
que trazem essa dinamicidade, né? Por quê? Porque na aula via remota, da forma como estamos agora, nós perdemos muitos dos sentidos, né? Nós ficamos restritos. Basicamente, aqui nesse momento, nós estamos usando 2 sentidos, né? O da visão e o da audição. E isso, né, para psicólogo, imagina, é um sofrimento. Então, o uso também da tecnologia aproxima no tocante até pessoa a pessoa, né, da relação entre as pessoas. E para não virar esse monólogo, né, ou seja, do professor meramente aula expositiva, que seria totalmente contrário, né, contraditório ao que se propõe as metodologias ativas, nós temos que ir em busca dessas ferramentas, né, e nos atualizarmos sucessivamente, né, para poder atender às necessidades. Bom, e aí as dificuldades encontradas. Primeiro, eu vejo que eu me enquadro nisso, né? Eu sou de uma era analógica e vivo numa era digital, assim como outros tantos colegas professores universitários. Então, isso exige da gente, né, um reinventar, né, um olhar, uma adequação, até uma resiliência, né, para poder lidar com tudo isso. Existe também uma resistência, às vezes, por parte do próprio aluno. O aluno, alguns alunos, né, não vou generalizar, mas alguns alunos têm uma ideia de que aula boa é aula que o professor fala do início ao fim, né? E aula que o professor não fala do início ao fim, ele está enrolando a aula, né? Então, nós temos que desconstruir esse conceito, né, para construir um novo conceito. Então, isso exige um envolvimento dos alunos, envolvimento dos professores e da própria instituição, porque, afinal, né, a implantação, né, a inclusão das metodologias ativas precisa fazer parte do projeto político-pedagógico das instituições, né? E aí, por fim, os aspectos positivos são esses feedbacks dos alunos, né, quando a gente percebe a evolução do aluno como um todo, não meramente conteudista. Eu tenho a oportunidade de acompanhar alunos que há 4 anos, né, calouros, começaram, e agora eu percebo uma evolução como profissional, né, quase um egresso já, né, mas um profissional em construção, e uma pessoa também com todas aquelas habilidades que eu comentava anteriormente, né, de criticidade, de capacidade de resolução de problemas e etc. Então, isso é muito gratificante. Eu espero efetivamente que nós possamos, né, ampliar ainda mais o uso das metodologias ativas na nossa prática profissional. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, professora Natália, por compartilhar, né, essas experiências. E nós passaremos agora para a terceira palestra, que será, terceiro caso, né, que será comentado e apresentado pela professora mestre Ana Paula Black Duque, intitulado Tecnologias no Suporte à Aprendizagem, a construção de soft skills. A professora é da FATEC de Pindamonhangaba. Professora, tem aí a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria muito de agradecer logo de início aqui o convite, por poder trazer aqui um dos projetos que estão sendo realizados na FATEC de Pindamonhangaba. E é com muito prazer que eu estou aqui hoje, com muita alegria, agradecida pelo convite que recebi do professor Elandi e da USP de Lorena, tá? Então, assim, eu quero apresentar aqui o projeto, né? Na verdade, o caso que eu vou apresentar é o caso do Humanamente, que é um projeto da FATEC, mas eu quero mostrar para vocês um pouco sobre como que esse projeto ajuda em termos de tecnologias no suporte à aprendizagem, né? A construção de soft skills. Falar sobre soft skills hoje é bem complexo, porque não é alguma coisa que a gente consiga medir, né? E as empresas hoje estão contratando muito pelas hard skills, mas acabam demitindo, é uma frase bem padrão, né? Por falta de soft skills.
Então, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, e para isso, eu quero mostrar para vocês a agenda, né? Eu construí uma narrativa aqui para mostrar para vocês. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre o contexto atual, o que levou, o que gerou o projeto Humanamente, o perfil do aluno do ensino superior tecnológico, as soft skills, né? Os conceitos e tendências atuais. Essa parte acho que eu posso até pular um pouquinho, porque tem sido bastante comentado. A função do professor, né, nessa prática aí docente, em sala de aula e fora dela, a função do aluno e como que o projeto Humanamente atua nesse cenário. Então, vamos lá. Bom, o contexto atual, a gente percebe hoje que a gente tem uma sociedade tecnológica, né? Nas minhas pesquisas agora eu encontrei esse número de que 79,1% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet, isso foi divulgado pelo IBGE em 2018, né? Nessa mesma pesquisa, o IBGE constata que a maioria desses domicílios tem acesso à internet pelo celular, então estão realmente com acesso à internet na palma das mãos, né? Nós estamos passando por um momento de indústria 4.0, IoT, Big Data, a sociedade, portanto, 4.0, se encaminhando para 5.0. Essa também nas pesquisas eu notei que essa é uma perspectiva dos japoneses, foi um planejamento que os japoneses fizeram em 2016 para a sociedade até 2021. A diferença entre uma sociedade e outra significa que hoje, na sociedade 4.0, nós estamos com tudo às nossas mãos, nós podemos acessar. Nessa sociedade 5.0, na verdade, tudo vai chegar na nossa mão, né? Inclusive em relação à proteção do meio ambiente e tudo mais. Sobre o perfil do aluno, né, tem vários aspectos para a gente comentar sobre o perfil do aluno. Eu selecionei aqui as características da geração que estão hoje, né, frequentando as nossas faculdades. Então, a gente tem a geração Y, a geração Z. A geração Y são muito parecidas as duas gerações, né? São os aficionados pela internet, têm ideias de vida flexíveis, não estão tão preocupados com a segurança financeira quanto os seus pais. Da geração G, eles já são nativos digitais, são pragmáticos, realistas ao extremo, práticos e em busca de satisfazer suas necessidades financeiras, quebram estereótipos, exaltam a individualidade. Essa questão de exaltar a individualidade tem muito a ver também com a falta de convivência em grupo, né? E entendem as diferenças. Então, desse perfil do aluno no ensino superior, quais são os pontos positivos, né, e quais são os negativos? Aqui eu destaquei os pontos positivos, que é a questão da proatividade, o apreço por novas experiências, a preocupação com o meio ambiente, participativo de causas sociais, presença de fortes valores morais, força de vontade, etc. Tá? Então, aqui a gente tem, para ressaltar bastante, em termos até das metodologias ativas, que eu vou comentar um pouquinho, mas também que já foi bastante falado, a questão da proatividade e o apreço por novas experiências. Eu acho que essa questão, ela vem muito de encontro com com a necessidade de trabalhar metodologias ativas dentro das salas de aula, né? Bom, e sobre os pontos negativos, a gente tem, como é uma característica desses jovens, a questão de ser imediatista, né? Eles têm uma instabilidade emocional muito grande, eles são imediatistas, esse imediatismo causa ansiedade, falta de foco, falta de resiliência e acaba gerando uma frustração. Então, ou seja, essa geração é totalmente desprovida justamente de algumas soft skills necessárias no mercado de trabalho, né? Sobre isso, aí, quais são as soft skills, né? São aquelas características que envolvem toda a trajetória psicossocial de indivíduo, ou seja, são as nossas competências comportamentais e sociais, e as tendências atuais de mercado, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, são essas 10 aqui, né? Pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, gestão de pessoas, inteligência emocional, coordenação, né, no sentido de organização, né, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva, orientação para servir e negociação. Bom, aqui estão algumas das soft skills, tendências, né, para o mercado, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, e aí a gente pensa, como que a gente trabalha isso em sala de aula, né? A questão
questão da função do professor nesse caso seria o empreendedorismo educacional, que está relacionado, né, com essas metodologias ativas. Esse empreendedorismo educacional é todo tipo de inovação que a gente pode trabalhar, trazer para a sala de aula para motivar, trazer o engajamento, fazer com que o aluno se engaje, né, e despertar nesses alunos todas essas características aqui atrás, vou voltar aqui um pouquinho, né, que a gente precisa que eles se desenvolvam para estar bem colocados no mercado de trabalho. Na Semana Pedagógica da FATEC de Pindamonhangaba, nós fizemos uma mesa redonda com alguns representantes de algumas empresas da região. Estiveram conosco representantes da Vox, da Gerdau e da Maxion, né? Vale ressaltar que os nossos cursos na FATEC Pinda são totalmente voltados para a área metal-mecânica. E a pergunta era, qual foi o objetivo deles, né, ali na nossa semana pedagógica? A gente gostaria de ouvir deles, profissionais que já estão atuando no mercado, que vão contratar os nossos alunos, né, o que eles sentem falta na formação dos nossos tecnólogos, né, o que eles sentem, o que eles precisam. E a gente percebeu que o que eles ressaltaram foi justamente as soft skills. Eles ressaltaram a falta de comunicação, a falta de trabalho em equipe, a dificuldade de selecionar informações. Então, tudo isso, né? Aí continuando aqui, eu coloco, a função do professor é essa. Então, tá, mas por quê? Para que trabalhar empreendedorismo educacional, trabalho com metodologias ativas? Para colocar os alunos em situações práticas, bem próximas daquelas que eles vivenciarão no mercado de trabalho. Justamente a questão que os representantes das empresas colocaram para a gente na Semana Pedagógica, né? Então, por que fazer metodologia ativa? Porque eles precisam vivenciar essas situações práticas para que a gente possa orientar esses alunos nessa questão da tomada de consciência, né? Despertá-los para autonomia. E também para dar-lhes autonomia para aprender, para criar, para sugerir, para discutir, para relacionar e etc. Tá? Eu tem várias coisas, vários assuntos, várias teorias que podem fundamentar o projeto que está sendo desenvolvido lá na FATEC, mas eu gostaria de tomar aqui a taxonomia de Bloom, também não vou me estender muito nesse assunto, né? A questão do aspecto do domínio cognitivo e do domínio afetivo. Tá? Mas eu quero ressaltar aqui as dimensões do domínio afetivo, né, que eu acho que está nas mãos dos professores também, quando eles vão criar os seus objetivos, né, de aprendizagem, mas depende também muito do aluno, né, na receptividade, a forma como ele reage, ali o número 2 da pirâmide do domínio afetivo, a forma como ele reage, como ele absorve, como que ele responde aos conhecimentos que ele adquire, né, em termos de valores e atitudes. E, enfim. Então, como a gente pode atuar, né, usando as metodologias ativas, quais metodologias ativas a gente pode atuar em sala de aula para tentar fazer o aluno despertar para essa situação, né, e para que o professor também consiga trabalhar essas tendências, né, de soft skills nos alunos. Trabalho em grupo para resolução de cases, já foram faladas aqui diversas metodologias, né? Trabalho em grupo para desenvolvimento de projetos, project-based learning, problem-based learning, rotação por estações, projetos interdisciplinares, que a professora Ana Lúcia trouxe, sala de aula invertida e muitas outras. Mas ok, onde estão as TICs, né? Muitas são as tecnologias, né, de informação e comunicação que a gente pode usar com os nossos alunos. Mas, às vezes, são coisas bem simples que a gente pode colocar em sala de aula, como, por exemplo, ferramentas de trabalho colaborativa, editor de texto, Canva, PowerPoint, né? Ou seja, PowerPoint para apresentação coletiva. Agora, no Teams, usando o Teams, como a gente está usando nas aulas remotas, isso é muito tranquilo de usar, de fazer. Ferramentas de comunicação, mas quais? Os e-mails, a gente pode ajudar os alunos a redigirem os e-mails, as redes sociais, o Trello, por exemplo, né? Os repositórios de documentos compartilhados, os drives, as ferramentas de gamificação que a professora Natália acabou de comentar com a gente, enfim, são várias tecnologias de informação. Outras, plataformas de vídeos, bibliotecas digitais, podcasts, audiobooks, a VIC, né, o sistema VIC, a plataforma de escrita colaborativa, que também já tem no Teams, né?
E qual que é a função do aluno nessa situação toda? O aluno precisa despertar-se para essa nova forma de aprendizagem. Aí eu retomo lá a taxonomia de Bloom, domínio afetivo, eles precisam aprender a receber os conhecimentos, eles precisam estar disponíveis para aprender, disponíveis para responder à aprendizagem, para internalizar conhecimentos, atitudes e valores. Não é fácil, porque, como já foi dito aqui, muitos dos nossos alunos estão acostumados a sentarem e ouvirem, né? Mas, como a gente já viu lá na geração Y, na geração Z, a gente pode perceber que eles são ágeis, então eles estão prontos para isso, talvez só precise de uma forma de despertar isso. E aí o caso, o Humanamente da FATEC Pinda, vale ressaltar que ele é um projeto que, no papel, ele está completando 1 ano agora em setembro, então ele começou de uma forma presencial, os atendimentos eram presenciais, tudo que era feito era tudo presencial, mas ele ganhou força mesmo, foi quando começou a pandemia e quando começaram as aulas remotas, tá? Qual que é a atuação desse projeto na construção de soft skills? De maneira alguma a gente consegue estar na sala de aula com os alunos, trabalhando de forma coletiva, né, fazendo para tentar atingir os objetivos que a gente quer com Humanamente, né? Ele trabalha em 3 eixos principais, tá? Ele nasceu para trabalhar com esses 3 eixos principais. O socioemocional. E aí, nesse caso do socioemocional, o projeto pretende estar sempre à disposição do aluno para ouvir as suas reais necessidades, suas diferentes demandas e para avaliar possíveis encaminhamentos, porque o projeto Humanamente, embora ele tenha uma pegada que pareça um pouco psicológica, né, de atendimento psicológico, nós não somos competentes, né, em psicologia, nós não temos essa competência. Então, o que nós temos, né, o que eu posso trabalhar com os alunos é a questão do aconselhamento pedagógico de orientação educacional. Então, ouvir as demandas desses alunos é extremamente importante para a gente saber que problemas eles estão vivendo na sociedade, economicamente, nessa fase agora da pandemia, por isso, inclusive, que fortaleceu esse projeto, tá? Para a gente poder fazer algumas reflexões e orientações com esses alunos. Esse aspecto, esse eixo, ele é fundamental para o fortalecimento da consciência e das capacidades técnicas desses alunos, tá? Que isso vai ajudá-los a desenvolverem também as competências depois. É muito importante que eles saibam se autoconhecer, que os alunos, né, trabalham sobre isso também. Daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. O eixo pedagógico, né, a gente pensa assim, o aluno chega para a gente e fala assim, eu estou com muita dificuldade na aprendizagem, eu não consigo aprender, mas será que ele realmente não consegue aprender porque ele tem um problema de aprendizagem, porque ele tem uma dificuldade, ou porque simplesmente ele está passando por alguma dificuldade que ele pode superar, que com aconselhamento, com acompanhamento mais próximo, ele possa superar. Então, se são problemas psicológicos ou emocionais, sociais, econômicas, ou relacionados à falta de estratégias específicas adequadas ao estudo. Então, Humanamente, na figura da coordenação pedagógica da unidade de ensino, promove momentos de aconselhamento pedagógico. E a questão do tecnológico, que acho muito válido ressaltar aqui agora, porque pretende, o objetivo do projeto é desenvolver nos alunos competências digitais. Mas esses alunos, eles já são da era digital, eles já sabem isso, certo? Mas será que eles sabem o que é cidadania digital? Então, a gente coloca esse tipo de valores nesses alunos, tá? A ideia é fortalecer no aluno a consciência digital, fazendo com que todos eles possam se sentir incluídos num mundo cada vez mais virtualizado, especialmente nesse momento de distanciamento social. Então, são esses os 3 eixos base, né? O público-alvo são alunos, professores e funcionários. O objetivo inicial, né, ele nasceu para acolher, amparar e orientar principalmente os alunos em estados mais críticos e declarados, muitas vezes, né, de ansiedade e depressão na unidade da FATEC de Pindamonhangaba. Então, a gente estava vivendo um momento de muitas notícias sobre suicídio, principalmente aqui na região, e a gente começou a perceber muitos alunos, né, que precisavam da nossa ajuda e não tinham condições de acesso, né, a psicólogos, psiquiatras, enfim. E aí a gente parte do princípio, o nosso objetivo aumentou, tá? Ele foi, além desse que que eu acabei de mencionar, hoje o objetivo do Humanamente é acolher, amparar e orientar alunos, visando o desenvolvimento de soft skills, como inteligência emocional, resolução de problemas, coordenação, tomada de decisão e flexibilidade cognitiva, tá?
A gente forma isso no aluno? Não tem como a gente formar. Tá? Então, quais são os métodos que nós usamos nesse projeto? A primeira coisa, nosso ponto de partida é ouvir com empatia. Então, não é ouvir e falar, normal, isso não tem problema, isso é assim mesmo. Não, é a gente ouvir, tentar se colocar no lugar dele para entender, para tentar sentir exatamente o que ele está precisando. Então, entender o aluno como ser humano, antes de ser ali parte da nossa comunidade estudantil, né? Entendê-lo como ser humano, entender as suas necessidades sociais, emocionais ou psicológicas. Quando a gente sente que é uma necessidade psicológica, a gente faz um encaminhamento, a gente orienta, dizendo que, olha, o nosso trabalho é esse, mas eu tenho uma indicação para você, inclusive nós estamos em busca de parcerias, tá? Que a gente possa indicar, que a gente possa encaminhar esses alunos para essas consultas psicológicas. E como que o Projeto Humanamente ouve? Gente, é impressionante. Tem o face-to-face, né, que é essa primeira figura aí, é aquela o presencial, nada substitui o presencial, a professora Natália pode ressaltar isso, faz falta, mas a gente está tentando substituir isso pelo Teams, que é onde a gente troca as nossas experiências. Tem o Teams, onde a gente tem um canal, uma disciplina lá do Humanamente, que faz parte da coordenação pedagógica. O WhatsApp também, eles acionam muita gente pelo WhatsApp, e o WhatsApp ainda tem a vantagem de ter mensagem de voz e chamada de vídeo. O Instagram e o Facebook, que temos lá, nós criamos essa página para justamente dar ainda mais vazão, né, mais oportunidade para mais alunos entrarem em contato. E foi impressionante ter criado essa página no Instagram e no Facebook. Por quê? Porque por meio das redes sociais a gente também consegue saber o que os alunos estão postando, se eles estão com mensagens depressivas, se eles estão muito eufóricos. Fora isso, como eles estão imersos nas redes sociais, eles se mantêm em contato pelo direct e pelas mensagens inbox do Facebook. Então, tem sido muito rico esse contato com os alunos, tá? A gente pretende também comunicar sobre conteúdos diversos, principalmente sobre soft skills. A página no Instagram do Humanamente, ela tem sido usada para produção de conteúdo. Na medida do possível, a gente tem sempre postado algum conteúdo relacionado a soft skills, a consciência digital, enfim, sobre depressão, sobre atitude. E como comunicar? O projeto tem feito palestras motivacionais. Esse mês agora de setembro amarelo, a gente também vai fazer, já temos agendadas 2 palestras de orientação, de informação, sem também aquela pegada melancólica do setembro amarelo, né? Uma coisa up para fazer realmente os alunos entenderem que é a vida, né? Nós estamos lançando a campanha, o Projeto Humanamente está lançando a campanha de hashtag Abra Sua Câmera, porque é no sentido de abra sua câmera, não só na sala de aula que o professor precisa ter esse contato com o aluno, que a gente quer ver, quer entender o rostinho deles, né? É para eles entenderem que abrir a câmera é estar aberto para a vida, né? É estar aberto para... Ele tem que se arrumar, ele não pode ir de qualquer jeito, ele não pode estar de pijama. Então, demonstra uma atitude perante a vida, né? Conteúdos digitais para redes sociais, informações e apoio, grupos de WhatsApp, o atendimento na FATEC, pelo Teams, ele pode ser coletivo, pode ser individual. Quais os métodos ainda, né, usados pelo Humanamente? Orientar. A gente agora tem muitas atividades que a gente ainda não colocou em prática. Como eu disse, a gente tem um bebê, né? Ele começou agora, ele já está andando, a gente ainda tem muita coisa para colocar em prática. Então, nós vamos começar agora com a aplicação de testes, né, de comportamento, para fazer com que o aluno se autoconheça, para que ele saiba quais são as melhores formas que eu tenho para aprender, né? O que é mais forte em mim, o que é mais fraco, como que eu posso ressaltar o mais forte, melhorar e superar as limitações, né? Humanamente quer despertar o aluno, então que seja 1, 2, 3 alunos, no meio de 900, é uma sementinha que a gente está lançando ali, entre todos esses 900 da FATEC. Torná-los conscientes de suas atitudes, fazer a interface professor-aluno, o que eu ouço, de repente, que eu posso comentar com os professores, né? Eu posso falar, olha, o aluno X, ou em geral os alunos precisam disso, eles têm reclamado ou solicitado tais tipos de atividades, enfim.
e levar ao professor essas informações para que ele possa atuar com as especificidades de cada turma, tá? Bom, esse é o projeto, né? Aqui estão as minhas referências. Eu gostaria de fazer os agradecimentos aqui ao professor Erlandi, à USP pelo convite. Gostaria de agradecer aqui a diretora da FATEC Pindamonhangaba, a doutora Cristina Elisei, que é uma grande apoiadora do projeto, realmente tem dado todo o apoio, a Vanguarda esteve na FATEC esses dias fazendo uma reportagem sobre o assunto, e eu tenho muitos colegas, professores e funcionários da FATEC Pinda que dão todo o suporte para esse projeto, para que ele possa acontecer. Esse é o Projeto Humanamente, sou grata por estar aqui e obrigada a todos pela oportunidade. Obrigado, professora Ana Paula, aí, por compartilhar conosco também essa experiência muito interessante. Passo, então, nesse momento, a palavra para o meu colega, professor Marco Antônio, para que dê prosseguimento. Convido agora os professores Matheus Gerolano e o Marcel Mussetti, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, o último case que vai ser apresentado sobre desenvolvimento de projetos integradores. Então, Matheus, Marcel, é com vocês. Podem subir a apresentação e começar. Obrigado, Marco. Não sei se o Marcel está ouvindo aí. Marcel? Estou ouvindo, sim. Estou subindo a apresentação já. Joia, beleza. Boa tarde aí, Marco. Boa tarde, Messias, caros colegas. Obrigado aí pelo convite. Estamos com a apresentação aberta. Estamos vendo, Marcel. Pode seguir. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcel. Eu e o professor Matheus estamos escalados aqui para fazer essa apresentação e ter essa participação aqui na mesa redonda. Gostaríamos de agradecer muitíssimo o convite que foi nos realizado pelo professor Landi e a toda a comissão e a CG de Lorena por estar promovendo esse evento e dando essa oportunidade para a gente trocar um pouquinho de informação, trocar as nossas experiências. Como tem sido rico aqui participar e assistir às apresentações anteriores. Eu e o professor Matheus, o professor Matheus é coordenador do curso de Engenharia de Produção, eu estou como vice-coordenador, somos da Escola de Engenharia de São Carlos, aqui do interior de São Paulo, e pertencemos ao Departamento de Engenharia de Produção. Tivemos questão aqui de colocar os dois professores aqui entre parênteses, embora não estejam no esquema da apresentação. Gostaríamos de ressaltar o nome do professor Daniel, que é grande parceiro em todo o desenvolvimento que a gente vai mostrar, e ele é representante dos demais professores que estão no arranjo aí e participam conosco, porque sem um time a gente não chega a lugar nenhum com essas iniciativas que tivemos aqui dentro do nosso curso. E a professora Daniele, que atualmente está ligada a nós por um programa de pós-doc, ela de formação é psicóloga, e aproveitando o gancho aí da apresentação da professora Ana Paula, ela é quem, em parceria conosco, desenvolve todas as nossas frentes de soft skills aí. Bom, nossa apresentação, ela é uma troca de experiência a respeito de um ano especificamente do nosso currículo, que é o 4º ano, onde os alunos cursam no primeiro semestre Projeto Integrado 1 e no segundo Projeto Integrado 2. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o Projeto Integrado 2, o Projeto Integrado 1, desculpe, que é onde eu e o Matheus atuamos de forma direta como coordenadores desse semestre. E, embora possa parecer um
uma firula aí, né? O nosso projeto, embora ele seja integrador, a gente batizou e trata por projeto integrado, né? E o destaque que eu faria aqui logo no início da apresentação é que ele é um projeto um pouco diferente do que a gente teve contato aí na primeira apresentação aqui da nossa mesa redonda, porque ele não é um projeto que visa você reunir conteúdos, aprendizados anteriores e aplicá-los no projeto num determinado momento do curso. Ele visa isso também, mas o principal mote dele é fazer com que, através de uma situação prática, que é o projeto, os alunos se motivem e tenham aí uma necessidade prática de desenvolver esse conhecimento ao longo do semestre, via essa iniciativa prática. Então, conhecimentos que eles vão desenvolver, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, ao longo do semestre, em paralelo com o desenvolvimento do nosso projeto integrado de melhoria, que é o projeto que está posicionado aí no primeiro semestre do 4º ano. Vamos falar um pouquinho do contexto onde esse projeto foi desenvolvido. Vamos falar do foco principal dele, da solução que a gente desenvolveu aqui na escola, no departamento. A nossa trajetória mostrando alguns números para posicionar o que a gente alcançou até o momento, que nós já tivemos a oportunidade de rodar esse projeto integrado em 4 oportunidades. Vamos falar de algumas lições aprendidas, né? E ao mesmo tempo, dar algumas dicas aqui do que a gente tem como suporte para fazer esse semestre acontecer, pontuar alguns resultados e conversar rapidamente sobre as nossas conclusões aqui e abrir para o debate na sequência. Nós vamos aqui ter uma apresentação em torno de 10, 15 minutos para contar um pouquinho de 10 anos de desenvolvimento. Então, obviamente, a gente vai direto ao ponto na nossa apresentação para a gente ter um pouco mais de agilidade e já nos colocamos à disposição aqui para continuar a discussão em outros fóruns, em outras oportunidades ou até de maneira individual para a gente trocar, porque a gente tem muito o que falar, né? Lá pelos idos de 2008, 2009, o nosso curso, que era um curso de Engenharia de Produção Mecânica, iniciou o desenvolvimento de um projeto de reestruturação curricular para mudarmos para Engenharia de Produção, ponto. Esse processo, até o amadurecimento de como mudar, de que caminho tomar, envolveu também desafios na área didático-pedagógica. E aqui eu faço destaque para o curso de Pedagogia Universitária que a USP nos ofereceu, para os coordenadores de curso, que nos abriu essa área de pedagogia universitária, da qual a gente não tem formação ao longo da nossa vida acadêmica aí, como professores e pesquisadores. E também vou pontuar aqui o apoio que a gente teve com o esquema de trabalhar projeto integrado da Universidade do Minho, através do professor Rui Lima, que foi um parceiro aí nesse início onde a gente gostaria de consolidar as ideias, escolher um caminho para seguir, e foi confortável porque ele já tinha uma experiência grande e um caminho muito bem documentado que nos serviu como base para a gente partir para a reestruturação curricular. Essa reestruturação foi realizada, e aqui a gente tem muito a contar sobre a nossa experiência, de fazer isso numa instituição tradicional, num curso que forma a gente desde a década de 70, num ambiente da Escola de Engenharia de São Carlos, onde nós temos 10 cursos de engenharia e cursos super tradicionais. E dentro da nossa universidade, nosso mundo de universidade pública, né, com autonomia docente e outras características mais aí. Ela passou a ter início a nova estrutura curricular com engenharia de produção em 2014, portanto, em 2017 foi a primeira rodada que a gente realizou do projeto integrado, que era o nosso 4º ano, e com o oferecimento desse ano, nós estamos aí no 4º oferecimento,
E esse é o foco da nossa apresentação. Esse período e a troca de experiência de como temos oferecido e de como foi implementado essa proposta no nosso curso. Aqui a intenção, obviamente, não é detalharmos as várias caixinhas aqui da nossa estrutura curricular. A cada coluna que vocês podem identificar aí são os nossos semestres e as cores indicam aí as nossas trilhas, né, de áreas de formação que a gente tem no curso. E o destaque aqui, nós vamos fazer para o quarto ano, como já disse, e mais especificamente para o primeiro semestre do quarto ano, onde nós temos 7 disciplinas que elas ocorrem no 7º semestre, e elas são disciplinas com requisito conjunto. Então, os alunos são obrigados a se matricularem nesse conjunto de disciplina de forma integral. Não podem, diferente do restante do curso, escolherem algumas disciplinas apenas. Tem que se matricular em todo esse conjunto de disciplinas. Na reestruturação curricular, foi pensado em deixar esse semestre apenas com essas disciplinas, para que a gente tivesse oportunidade de trabalhar os alunos dentro dessa pegada de projeto integrado, com metodologia ativa, baseada em Project-Based Learning, para que a gente não tivesse concorrência com outros conteúdos. Então, esse esforço foi feito, foi alcançado, e nós nesse semestre, temos o oferecimento dessas disciplinas aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas já mostrando para vocês a nossa grade horária, né? O termo ele não é mais contemporâneo, né? Mas tradicionalmente a gente usa ainda a grade horária. Então eu queria dizer que ao longo das semanas nós temos aqui uma atividade com os alunos de 2 horas logo no início da semana, e aqui então essa disciplina eu e o Matheus assumimos a coordenação dela. Então, é um papo com os alunos para orientações gerais sobre o andamento do projeto integrado, sobre alguns conteúdos básicos aí que eles vão lançar mão, que estão fora aí de conteúdos técnicos da área de engenharia de produção. Nós temos na quarta-feira de manhã o uso dela integralmente para os alunos trabalharem em grupos de forma presencial, terem um contato presencial, desenvolverem aí programações das tarefas, um tira-dúvida com a coordenação. Então, também é uma carga horária nossa junto com os alunos. Toda semana nós temos uma reunião com todos os professores do projeto integrado, que são professores dessas disciplinas que rolam em paralelo, que nós denominamos disciplinas temáticas. E, portanto, essa reunião de integração, ela funciona muito bem, porque ela acaba dando aí um andamento conjunto para o nosso semestre. Os slots aqui marcados com círculos são horários disponíveis para os alunos fazerem atividades em grupo, fazerem visitas às empresas, que nós já vamos esclarecer como é feito na dinâmica do semestre. Também são horários que a gente deixou já propositalmente não chocar com disciplinas que talvez tenham maior reprovação no semestre, no ano anterior, para que os alunos possam carregar uma ou outra dependência aqui. E em azul aqui, em verde mais musgo aqui, nós temos uma atividade que é a Dani que desenvolve com a gente, baseada na frente das soft skills, como já coloquei no slide inicial, que é uma disciplina optativa, na realidade é um programa de desenvolvimento sobre habilidades sociais. Matheus? Obrigado, Marcel. Dando continuidade, pessoal, a gente tem aqui a solução que foi proposta, planejada em termos de operar mesmo o semestre como se fosse um ambiente de projeto, de fato é um ambiente de projeto real. Então, logo no começo do semestre, os alunos eles precisam definir de maneira mais detalhada o escopo do projeto, do problema, que já foi acordado entre a equipe de coordenação e as empresas parceiras. Então, nesse momento que somos eu e o Marcel os coordenadores, aí, num semestre normal, né, sem a pandemia,
A gente lá para novembro, dezembro, a gente já contacta os parceiros para trabalharmos dezembro e janeiro e começo de fevereiro esse termo de abertura do projeto, para que isso chegue já pronto e definido o escopo de atuação. Mas os alunos, eles fazem no começo de semestre, esse gate, né, essa primeira avaliação, um detalhamento do projeto. Depois, a gente tem 2 grandes blocos de entrega, né, que é o coração do semestre. Um gate 2, um gate de avaliação, que encerra uma fase de diagnóstico, e um gate 3, quase que no final do semestre, que encerra uma fase de proposição. Então, os alunos, eles entendem o problema, eles fazem um diagnóstico mais preciso, usando ferramentas que eles aprendem na engenharia de produção, e eles fazem uma proposição, usando as disciplinas do semestre, como o Marcel colocou. Eles usam o conceito aprendido no semestre, mas podem também buscar conhecimentos anteriores. E acontece, às vezes, deles terem que buscar conhecimentos que eles não aprenderam ainda. Por exemplo, é muito comum acontecer deles terem que buscar dados ou ferramentas financeiras, porque eles vão aprender projetos de investimento no 8º período, que é no semestre seguinte. E isso a gente deixa acontecer e incentiva que eles busquem orientações dos professores da área. E no final tem um encerramento, aí são 2 semanas entre o Gate 3 e o 4, que é de fato para concluir o semestre. Ele é um pouco mais festivo, a gente convida, isso aí é aberto, né? A gente não expõe a empresa, problemas da empresa, isso fica mais em ambiente fechado da disciplina, mas sim faz uma grande divulgação dos resultados principais e a gente sempre atrai mais parcerias e o interesse dos alunos, dos estudantes mais novos no curso. O pessoal do 3º ano está sempre participando para ficarem motivados para o ano seguinte. É importante falar que a gente vem aprendendo, né, ao longo do tempo. E são 4 anos de oferecimento, mas a gente sempre faz mudança. Essa matriz que o Marcel apresentou da semana, né, o currículo do 4º ano, ele vem mudando porque a gente vem percebendo oportunidades de melhoria, e isso vai continuar acontecendo. Acho que 4 anos é pouco, mas já foram 206, a gente vai chegar em mais de 250 estudantes no ano que vem, que passaram pelo projeto integrado, que a gente chama de PI. Já foram 28 ofertas de disciplinas, algumas disciplinas a gente mudou, outras entraram, algumas saíram, e assim a gente vai ajustando. Já tivemos 8 diferentes parceiros de empresas que fazem parceria com a gente, sejam empresas privadas, grandes empresas como instituições sem fins lucrativos. Tivemos já 32 equipes de estudantes, e dessas 32 equipes de estudantes, dos 206, 82 foram atendidos nesse programa, que ele tem um caráter um pouco extracurricular, até pela participação da psicóloga no nosso curso como pesquisadora de pós-doutorado. E o que ela faz com os alunos é o desenvolvimento de um programa de desenvolvimento interpessoal profissional, que é o PRODIP. Tá? Além disso, uma coisa super relevante que faz uma diferença grande para a gente é a participação dos alunos de pós-graduação. 34 alunos já participaram, e eu acho que a gente cumpre um papel nobre aqui de também, além de ter o apoio deles, eles vivenciarem esse ambiente de projeto, e quando eles passarem num concurso público aí em alguma universidade, ou entrarem numa universidade privada, eles já vão levar esse conhecimento. Então a gente tem dupla função, e isso a gente fica se sente muito grato, por ter essa oportunidade. 12 professores já participaram, então a gente consegue divulgar isso ao longo do departamento, do curso, para outras disciplinas que esses professores ofertam, e 20 projetos realizados ao longo desses 4 anos, A gente tem aqui algumas lições aprendidas. Então, esse team building, a construção de equipes com a ajuda de conhecimento em psicologia integrado com a engenharia, é fantástico, que a gente tem aqui no curso, e a gente espera que isso possa ser expandido para os demais cursos da escola. Já teve participação da psicóloga em outros cursos também. Nós temos uma versão mais moderna, uma nova roupagem do manual do projeto integrado. Está no site da Engenharia de Produção. Se vocês entrarem lá no site da produção da Escola de Engenharia de São Carlos, na aba de graduação, vocês podem ter acesso aos documentos. A gente tem a apresentação do Gate 4, aí, que é o pitch, a apresentação de posters. Esse ano foi online. Nós temos também as avaliações 360, então isso conta na nota, incluindo e diferencia a nota. Então, além de provas individuais,
eles fazem a avaliação dos pares e já vão tendo aí o contato com uma prática que é comum no mercado, a ser avaliado e avaliar os colegas de maneira profissional e ética, independente de gostar ou não da pessoa, e isso a gente cobra muito essa postura deles. Nós temos aí avanços na prospecção de parceiros, então todo semestre, todo ano a gente vem buscando novas parcerias, e algumas que a gente percebe que tem um pouco mais de... que explora mais as disciplinas do curso, nós procuramos fortalecer ainda mais, e a gente está alterando um pouco, instituindo formalmente a participação dos alunos de pós-graduação como tutores, de fato, dos grupos, das turmas. Então, aqui são algumas lições que a gente está aprendendo. Antigamente, a gente fazia esse papel de tutor com os professores, mas a gente percebeu que os alunos de pós-graduação têm mais tempo e conseguem acompanhar, e isso ajudou muito quando a gente fez essa mudança. Então, os professores ficam na pegada mais técnica, os alunos de pós, além da técnica, também na questão do trabalho em equipe, comportamental. Avançando. Alguns resultados que a gente poderia destacar. O PEI está servindo de inspiração para outros cursos, como o Matheus já colocou, tanto interna à nossa instituição de ensino, como externa. Os estudantes ficam mais motivados e dedicados. A formação dos pós-graduandos, como o Matheus já destacou também, é um papel multiplicador dessa proposta. Os docentes desenvolvem métodos ativos de aprendizagem, então, internamente ao PI e até externamente ao PI, em outras disciplinas, os docentes se motivam para aplicar metodologias ativas. Parceiros implementando resultados dos projetos, embora seja um subproduto, há empresas que, com a parceria dentro do projeto integrado, usam o resultado final da proposta de solução dos alunos para implementações internas às suas organizações. Professores trabalhando de forma integrada, isso é uma característica, sim, muito bacana que a gente atingiu com o projeto integrado, porque há essa reunião semanal e discussão até da forma com que se trabalha a disciplina, com conteúdos, com alinhamento de abordagens de conteúdos. Muito bacana, e tudo isso reflete num processo de aprendizagem e evolução e sendo mais efetivo para a gente. Como conclusão, a gente gostaria de pontuar rapidamente aqui, que é um processo desafiador, não é fácil, como já foi dito, tem mudanças da forma de cultura da organização e da forma de aprender dos alunos, né? Os alunos vêm de aulas expositivas e nesse semestre mudam a chavinha aí para a aprendizagem ativa. Estamos tentando levar isso também para o início do curso. Não é fácil porque implementar isso num ambiente como o nosso exige um esforço muito grande. Os alunos trabalham mais, os professores têm que trabalhar mais, né, e de forma diferenciada. Não há padrão para nós, cada um tem que desenvolver as suas abordagens aí conforme o seu ambiente. Chegamos até a afirmar que não é para todo mundo também, né? Não é toda instituição de ensino, todo curso, depende muito de algumas condições de contorno aí. Está em constante evolução, como o próprio Matheus falou, estamos aprendendo a fazer, então, e eu creio que nunca vai chegar a um estado de uma perfeição, né? Temos muita coisa para... E estamos batalhando por isso, mas no final a mensagem nossa é muito recompensador, né? Se lancem independente das novas diretrizes estarem super encaixadas com essa proposta de projeto integrado nosso, se lancem aí. Vocês vão ver que vai aparecer muita gente vocacionada e que vai liderar esse processo aí, e os retornos são a olhos vistos, tanto para os docentes quanto para o corpo discente. Essa era a nossa mensagem aqui na tarde de hoje, e vamos ver se a gente ainda tem um tempinho para o debate. Aqui estão os nossos contatos, e agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar participando juntos. Obrigado. Muito bem, professores, né? Obrigado mais uma vez aí pela contribuição de vocês. Nós temos pouco tempo para o debate, então nós combinamos da seguinte maneira: nós recebemos várias perguntas, muitas perguntas interessantes, super interessantes, mas nós vamos dirigir uma pergunta para cada um dos participantes,
e aí fechamos o nosso evento e pedimos que a resposta seja uma resposta bem concisa, tá bom? Então, professor Marco Antônio, pode fazer a primeira pergunta para a professora Ana Lúcia. Seguir a sequência, né, da apresentação. Então, o professor Marco Antônio faz a pergunta para a professora Ana Lúcia e, na sequência, eu já faço uma pergunta para a professora Natália. Professora Ana Lúcia, a Samantha Florentino perguntou que ela gostaria de saber se você entende que é possível trabalhar com as metodologias ativas em aulas remotas. Sim, nós temos feito isso, na verdade, logo que o distanciamento foi instituído, né? A FATEC teve um período, assim, de parada, né, dos alunos, e os professores tiveram um treinamento muito intenso com o Teams, que é Microsoft Teams, é o que a gente usa. E os nossos projetos integradores, eles são essencialmente focados nas metodologias ativas. Eu acho que eu não deixei, que eu consegui ser bastante clara com relação a isso. E nós continuamos usando as metodologias ativas nesse período todo. Os alunos, eles já estão bem acostumados com o trabalho com as metodologias ativas, eles gostam de trabalhar com metodologias ativas porque eles aprendem muito mais. E eles passam a entender o processo de aprendizagem, eles sabem que eles são protagonistas da própria aprendizagem, e eles aprendem aquelas competências que a gente nem sempre, a gente não consegue ensinar algumas competências, né? Mas a gente, pela metodologia ativa, o aluno, ele adquire aquelas competências. Então, nós não estamos ali para ensinar, pelo menos nós não temos buscado ensinar conteúdos. É claro que conteúdos são ensinados também, mas faz parte do processo daquele ensino é um processo, né? E o nosso processo com o projeto integrador, ele dura 3 anos, né? Ele começa, são 80 horas por semestre. Então, o aluno passa por todo o processo, ele vai crescendo e vai adquirindo conhecimento e vai adquirindo competências também. E isso, eu creio, que só é possível por conta das metodologias ativas. Sem elas, se fosse um ensino tradicional como aquele pelo qual eu passei, eu acredito que eu não aprenderia metade, sei lá, 1/10 do que os alunos conseguem aprender no curso inteiro, né, nesses 3 anos. Eu não conseguiria aprender se fosse aquele ensino tradicional teórico, muito teórico. Tanto que, como eu falei lá no comecinho, né, logo que eu comecei a dar aula lá atrás, eu nem sabia o que era, eu senti necessidade de mudar o jeito de dar aula. Apesar de ter aprendido bem, porque eu era uma aluna dedicada, gostava de leitura, não é o caso dos alunos de hoje, né? Os alunos de hoje são outros, existe uma outra realidade. Então, a gente tem que atender a essa realidade. Eu acredito muito nas metodologias ativas, elas vieram para ficar e podem, sim, ser ministradas online, sem problemas. O que acho que é o que tem nos ajudado, são justamente as metodologias ativas nesse período de pandemia, senão como é que ficaria, né? A gente ficaria 4 horas lá falando para o aluno, e o aluno prestando atenção 4 horas ali na tela, eu acho que ele não conseguiria. Esse aluno de hoje não conseguiria, né? Talvez a aluna que eu fui lá no passado, talvez eu conseguisse.
mas ficar ali na frente da tela só absorvendo conhecimento, né, não dá. O aluno, ele precisa realmente colocar a mão para aprender. Aí, realmente, ele cresce e adquire as competências necessárias e até aquelas que a gente nem estavam previstas, né? Eu acredito sim. Pergunta dirigida à professora Natália, foi encaminhada por Anielen Oliveira. Com relação à avaliação, a forma integral, né, de pontuação transversal, você poderia dar um pouco mais de detalhes? E você acha que seria possível aplicar isso também na educação básica ou simplesmente voltada para restrita à educação superior? Ok. Bom, vamos lá. Eu queria só partilhar da mesma opinião da professora Ana Lúcia, né? E para mim, a aula remota hoje, ela só é possível por conta das metodologias ativas. Né? O que a senhora falou ao finalzinho é inconcebível, né? A gente imaginar que o aluno vai ficar 3, 4 horas de frente para o computador apenas com uma aula expositiva. Eu como aluna também passei por essa experiência da aula expositiva presencialmente, né? Mas eu acho que hoje já não se cabe, né? Não cabe mais essa lógica. E aí eu vi uma pessoa perguntando no chat, eu estava acompanhando um pouco o chat, vou pedir só a permissão aqui, para indicar até a leitura de um livro chamado Metodologias Ativas, e o subtítulo é aqui, né, para a educação presencial, blended e à distância. Então, teve alguém questionando se é possível, né, aplicar as metodologias ativas no modelo, né, como as aulas remotas ou EAD, e eu acredito totalmente que sim, né, que, aliás, tornaria-se inviável não tê-las, né, como ferramentas para o nosso ensino. Bom, e respondendo a respeito da pontuação transversal, vou detalhar e já respondo de antemão a segunda pergunta, né? Sim, é possível, vejo que a aplicabilidade da avaliação continuada com a pontuação transversal, ela é totalmente possível em todos os níveis de ensino, seja ele fundamental, médio, e no meu caso, né, da minha experiência, é no ensino superior. Então, qual que é a lógica? Você tem, sim, uma pontuação destinada às disciplinas específicas, né? Então, você tem lá uma grade, uma matriz curricular de disciplinas que você vai atribuir uma pontuação. Mas aqueles outros conhecimentos que se espera que o aluno construa ao longo do processo de aprendizado dele, que envolvem os aspectos socioemocionais, os aspectos que a professora Ana Paula também trouxe, a professora Ana Lúcia trouxe na primeira fala dela, né, de criticidade, de resolução de problemas, de engajamento e etc., tudo isso nós precisamos ter ferramentas para mensurar. E qual foi a forma que nós encontramos dentro da pontuação transversal e da avaliação continuada? Sugerir, né, propor atividades paralelas, ou seja, elas orbitam naquelas disciplinas tradicionais e você atribui pontos a elas. Né? Então, vamos imaginar que o aluno, então, desempenhou essa atividade sugerida, que envolva empreendedorismo. Né? Nós temos lá um estudo dirigido que tem esse título, né? Empreendedorismo. Bom, uma vez cumprido essa carga horária e essas atividades, esse aluno, vamos imaginar, foi atribuído 1.000 pontos para essa atividade, esses 1.000 pontos vai valer para a minha disciplina de História da Psicologia, para outra disciplina de Desenvolvimento Humano, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a gente entende que esse conhecimento que ele construiu, né, quando ele executou esse grupo de tarefas, né, dentro desse estudo dirigido de empreendedorismo, também contribui para o desenvolvimento dele nas outras disciplinas. Né? Então, a lógica é que o aluno, ele sofre um processo de desenvolvimento global. Né? E aí, como eu comentei, tem uma questão didática, né? A gente precisa dividir, então tem que ter aprovação da disciplina X, aprovação da disciplina Y, mas nós temos outras formas, né, de avaliar o aluno através da pontuação transversal. Então, você valida, né, tudo isso que ele produz para além da sala de aula, né, entendendo a sala de aula como essas disciplinas tradicionais que nós falamos. Muito bem. Pergunta agora dirigida à professora Ana Paula, e que foi encaminhada pelo professor Sabadini. A partir da identificação do perfil do aluno,
Como tem sido a integração com as empresas para viabilizar atividades conjuntas de aprendizagem com empresas? Uma boa pergunta, agradeço pela pergunta. Então, como eu disse, né, na apresentação, o nosso projeto é um projeto que ainda está, ele acabou de nascer, e nós estamos começando a caminhar. Quando os representantes das empresas estiveram lá na FATEC, na Semana Pedagógica, foi um momento de muita integração, de uma aproximação um pouco maior, né, entre a FATEC, isso já é bastante comum, mas aquele momento ali era pedagógico. E nesse sentido, a gente conseguiu entender, uma pergunta que foi feita a eles, inclusive, foi: vocês têm um projeto na FATEC, na sua instituição, para trabalhar essas soft skills com os alunos, com esses tecnólogos, né, com esses profissionais, ou vocês já demitem, né, de cara, pela ausência dessa soft skill? Não, eles não demitem, eles têm sim projetos lá na empresa, e nós conversamos, inclusive, sobre o nosso projeto Humanamente, como a gente pode auxiliar essas empresas. Porém, nós não demos ainda nenhum passo à frente nesse sentido, estamos ainda caminhando, mas é uma excelente alternativa e é um desejo da FATEC de Pinda contribuir, né, com as empresas, com os funcionários das suas empresas. Ok, muito obrigado, professora. Passo a palavra para o professor Marco. Só um momentinho. Para os colegas de São Carlos, Fábio Arruda pergunta: olha, é muito bom, obrigado, Matheus, Marcel, muito boa a ideia de vocês. Eu já tive experiência com isso em sala de aula. Vejo a necessidade de consultoria de outros professores nos casos mais atípicos. O que vocês acham? Quer responder, Matheus? Deixa eu só tentar alinhar um pouquinho. O trabalho nosso junto com as empresas, ele acontece antes de começar o semestre. Então, nós visitamos a empresa, levantamos situações, problema que podem ser potenciais focos de projetos, alinhamos com eles os que a gente acha que tem mais possibilidade de integração entre as disciplinas do semestre, e aí encaminhamos, então, um TAP, um termo de abertura de projeto, que eles irão apresentar na aula inaugural do curso, junto com os alunos, e, portanto, já é um projeto que tem uma ligação com as disciplinas que vão ser ministradas. Então, essa consultoria de algo muito específico, externo, ela acaba sendo minimizada por essa abordagem que acontece antes. Então, se foi essa dúvida que eu entendi aí da pergunta, essa é a resposta. Há um alinhamento anterior com a empresa e ela coloca para os alunos e depois avalia a progressão do projeto ao longo do semestre. Então, tem um alinhamento anterior. Agora, caso haja necessidade de alguma coisa que apareça, né, a gente está aberto também para tentar promover essa consulta a um especialista da área. Mas o Matheus pode complementar. Não é um projeto de consultoria, né? Embora os nossos alunos, muitos deles, na atuação profissional, possam atuar como consultores posteriormente, mas não é, na essência, um projeto de consultoria, porque a gente está entrando na vertente ensino. Tem, sim, uma integração com a empresa, tem um extensionismo, eu acho que tem essa interface, mas os parceiros que entram, já entram com a ciência que eles estão participando de um processo de formação e aprendizagem dos alunos. Quer dizer, isso a gente deixa bem claro do começo. Se você quiser um projeto de consultoria nesse formato, não é o melhor formato para você. Aí você pode consultar um professor especialista da área, junto com profissionais que já têm experiência, e aí ele vai fechar um projeto. Isso é permitido fazer pelo órgão público, por uma universidade como a USP. Isso pode ser cobrado, inclusive, sem nenhum problema, mas a gente tem buscado parceiros que, de fato, queiram investir na formação dos alunos. E uma coisa que a gente percebe é que existem empresas com esse intuito e existem parceiros que foram alunos, né? Então, eles têm até uma certa
ou conhecem, têm uma gratidão pela escola e gostam de retomar essa parceria e ajudar no processo de formação dos mais jovens. Obrigado, professores. Muito obrigado. Professor Messias, vamos encerrando? Vamos encerrar, professor Marco Antônio. Eu realmente gostaria de ficar aqui com esse time, conversando aí a tarde toda, né, experiências variadas. Fico feliz que as meninas estão aí trabalhando pesado com essas coisas e nos mostrando aí experiências belíssimas, né, nessas suas práticas, com essas metodologias. Gostaria depois, né, num outro momento, conversar com vocês e, quem sabe, a gente avançar e aprofundar um pouco mais essas coisas. Então, eu queria aqui, né, agradecer a organização do nosso evento, o terceiro seminário de boas práticas de ensino-aprendizagem, particularmente o professor Eirlandi, coordenador geral, toda a equipe, né, que de uma forma assim muito carinhosa, muito competente, lidou, né? Essa variedade de coisas que a gente está vendo aqui, a gente não costuma, a gente não tem acesso assim num mesmo dia. Então, professor Eirlandi, professores e funcionários e alunos, né, que estão aí na organização desse evento, eu parabenizo vocês, fico muito feliz, né? Não esquentem muito a cabeça com o pequeno problema técnico que nós tivemos lá no comecinho, né, da nossa atividade. Certamente isso não vai tirar o brilho do evento no seu todo. Quero agradecer, né, muito especialmente as duas que eu apresentei, né, que são as professoras Natália e a professora Ana Paula, e eu deixo para o Marco agradecer os outros professores que ele fez a apresentação e encerrar a nossa atividade. Forte abraço para vocês. Então, muito obrigado, professora Ana Lúcia, professor Marcel e professor Matheus. Com certeza vocês deixaram um legado muito rico para nós e para todos aqueles que acompanharam. E declaro encerrada a nossa mesa redonda e convido a todos que estão nos assistindo que permaneçam, que daqui 2 ou 3 minutos já começa o próximo evento. Um grande abraço a todos.